Amigo do meu violino, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje, nada mais, nada menos, vamos falar sobre um tema muito bacana, muito específico. Cavalete. Então pensei, por que não comprá-los? Por que comprá-los? Por que não comprá-los? Por que comprá-los? Comprei! Comprei uma para mim e outra para o senhor. Pronto. Quem é que troca cavalete igual troca corda? Quem é que troca cavalete porque acha que tem que trocar? Você sabe que o cavalete tem timbre? Ou você acha que cavalete é só uma pecinha que está ali? Qual é a funcionalidade do cavalete? Hoje, de forma geral, vamos abranger um pouquinho sobre cavalete. Eu sou Ivo Adams, especialista em reviews, pelo blog Meu Violino, e tenho dois grandes profissionais neste podcast. Thiago Rosa, violinista erudito e popular, e nosso ilustre professor, violinista, luthier, e ele já está rindo na sala. E muito, eu tô até falando devagar, muito Esse mais. Tá querendo alguma coisa? Ângelo Mendes, fundador do MV Elétrico, e vamos lá. Galera, boa noite a todos, né? A gente sempre grava de noite, não quer dizer que vamos gravar em outros horários, mas juntar grandes profissionais numa sala como essa é muito bacana e os horários nunca são fáceis. Então conseguimos fazer em um horário bacana, mas em breve a gente pode estar gravando em outros horários que possam acontecer. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Ângelo, como está você aí hoje à noite? Mas não fala nada não, que você já deu risada. Então eu vou passar a bola aqui para Thiago. Rapaz, se vocês pudessem ver o vídeo, o cara mais marrento desse podcast é Thiago. O cara bota um fone Bluetooth, um microfone diferente. Eu e Thiago aqui, como diz na Bahia, estamos fazendo um famoso armengue. Grava no celular, bota um fone de ouvido e o cara cheio de estúdio. Não, ei, Ângelo. Eu acho que eu vou mudar. O cara é diferente. Ele entende do assunto, né? A gente tá aprendendo aqui a gravar, né? E a vantagem de ser podcast é que logo eu vou conseguir cumprir meu projeto de gravar deitado. Aí, ó. O cara vai gravar deitado. Dê boa noite pra galera aí, Thiago, Ângelo e a sala de vocês nesse momento. Tudo bem, pessoal? Muito prazer estar aqui com vocês de novo e vamos falar sobre esse assunto que é muito legal e tem muitas dúvidas, né? A gente que lida com alunos aí durante o mês inteiro, a gente sabe como esse é um assunto que tem muito pouca informação e o pessoal tem muita dúvida a respeito. Então acho que hoje vai ser bastante produtivo. E aí, Ângelo? Dá uma boa noite pra galera, assim, né? Já chegando. Ele disse que tá hoje com a voz ruim, né? Chega, né, nesse momento, mas pode falar pra galera. Eu tô acompanhado com o Zé Tosse hoje. Boa noite, meus caros e caras. Zé Tosse. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu não vou deixar você dar boa noite. Zé Tosse? Então quer dizer que hoje nós temos mais um amigo na sala, viu? Zé Tosse, direto do Paraná, e Zé Tosse, direto de São Paulo. Eu acho que o único que tá inteiro aqui hoje sou eu. Fala aí, Ângelo. Boa noite a todos vocês. É sempre uma honra estar aí acompanhado com nossos ouvintes aí, cada dia mais crescendo. E hoje a gente vai abranger essa questão aí do cavalete, seus mitos e modelitos que sempre aparece aqui para eu sentar e chorar e rir. Não sente nem chora nem rir, porque é com o cavalete que às vezes a gente ganha o pão de cada dia, não é, Thiago? É verdade. Ele tá ali chorando de barriga cheia. Mas para a gente começar essa discussão, depois de falar com todo mundo, né, eu já vou deixar aqui. Galera, entra lá no twitter.com/blog Meu Violino, certo? Falem lá, deem suas sugestões, conversem com a gente, porque essa sala aqui é de todos vocês. Se é o 12º, né, torcedor, se é o 4º membro dessa sala, você vai dar sugestão, você vai opinar, você vai mandar foto, você vai dizer o que você quer que a gente fale aqui também. A gente vai estar sempre trazendo novidades, vai estar aqui conversando de uma forma descontraída e bem-humorada. E hoje, para falar desse podcast, né, a gente conseguiu reunir dois profissionais para justamente estar interagindo também nessa sala. E uma novidade né, a gente está no Spotify, pode procurar lá Meu Violino no Spotify, vai estar lá os podcasts, pode acessar o SoundCloud. Né? Em breve também a gente vai estar lá no Google Podcast.
e estamos esperando a autorização 100% do iTunes. Eu creio que quando esse podcast for ao ar, nosso podcast também vai estar disponível no iTunes para que você sempre esteja, né, à vontade para acessar aquela sala que você tem total liberdade. Às vezes tem gente que gosta de ouvir no SoundCloud, tem gente que gosta de ouvir no iTunes e tem gente que gosta de ouvir no Spotify ou no Google, né, Podcast. E aí você vai ficar à vontade. A ideia é que a gente esteja em todos os canais e em breve a gente vai estar postando também lá no YouTube, ok? Então fique à vontade. Então, lançada a bomba, e aí? Cavalete, eu troco que nem eu troco de roupa? E aí, quem quer falar? Eu troco ou troco não? Cavalete igual eu troco de roupa, hein, Thiago? Thiago, não. Thiago, quantas vezes você já trocou o cavalete do seu violino, Thiago? Conta pra nós aí. Cara, eu acho que eu troquei uma vez. Esse meu cavalete aqui deve ter, não sei se tem mais de 15 anos, porque eu fiz uma besteira no cavalete anterior, movido por uma modinha na época. E aí eu fui obrigado a trocar. Então, assim, eu só troquei porque fiz besteira no anterior, mas senão acho que tava aí até hoje. Mas peraí, que modinha? Se tivesse um podcast, né? 15 anos atrás não tava nem nascido, nem ele, Ângelo. Você tá curioso, né? Você tá curioso pra saber, né? Que modinha é essa? Compartilha com a galera ainda, não, Ângelo? Eu fiquei curioso também. Da onde vem a informação da modinha? Tá, então, eu vou contar. É com muita vergonha que eu vou contar isso agora, então. Quando eu tocava em orquestra jovem, faz tempo, hein? Hã? Quando eu tocava em orquestra jovem, apareceu uma moda de fazer cavalete oco. Vocês pegaram essa época ou não? Cavalete oco, não, esse é até novidade pra mim. Nem eu sei. Ah, que isso. Cavalete oco, rapaz, eu tô curioso, viu? Como é isso? Ah, que isso. Não, era assim, o pessoal na época ainda chamava o LM. Eu não gosto de ficar falando esses negócios, esses nomes assim, porque faz muito tempo que mudou de nome já, então acaba falando um pouco, né? Na época chamava o LM, hoje é EMESP, né, em São Paulo. E aí a orquestra jovem ensaiava lá próximo, lá a Tom Jobim. Eu participei da primeira formação da jovem Tom Jobim, né? E aí o pessoal lá começou a buscar mais informações a respeito, né? De como melhorar o som do instrumento e tal. E aí alguém deu a ideia, cara, o cavalete ele tá muito denso, né? A densidade da madeira e tal. A gente podia fazer ele oco, né? Já pensou? Se ele tivesse só a estrutura de fora e ele fosse oco por dentro, ele ia vibrar muito mais. Aí o bobão aqui falou, verdade, nossa, pode ser uma grande ideia. E a gente fez. O pessoal fazia, era moda na época, não foi só eu que fiz não, graças a Deus tem uma leva de pessoas envergonhadas junto comigo. Você fazia é quase assim, né? Tira o esqueleto e deixa o resto andar sozinho. Exatamente. Mas era assim, você pegava embaixo, no meio ali, do lado dos pezinhos, né, na base do cavalete, e fazia um quadradinho, ia cavando mesmo por dentro. Deixava ele meio oco, sei lá, um tamanho muito pequenininho, mas o pessoal falava que fazia diferença. Fez uma baita diferença, meu violino ficou super ardido, ficou ótimo. O que tava passando, assim, um desenho na minha cabeça aqui, assim, imaginando esse cavalete oco. Não é nem o desenho que você tá imaginando, né? Porque a galera não tá vendo, é sua cara aqui que a gente tá fazendo, enquanto o Thiago falava desse buraquinho aqui. Rapaz, o Ângelo viajou, ó, diga aí. Eu tava num cartoon lá em Júpiter, lá, montando o desenho, o cavalete voando com as asas e tal. Eu imaginei, o Thiago, antes de você falar, eu falei assim, um cavalete oco, eles devem ter pegado uma broca aí de uns 2, 3 milímetros e ter furado esse cavalete debaixo dele, no pé, ali naquela abertura central que tem nele, deve ter feito um furo, né, até uma certa altura, para não varar o cavalete do outro lado, e dessa forma ele consegue ficar oco, né? Mas isso, foi tipo assim, foi quase isso, porque o pessoal, a gente fazia era com estilete. Então a gente pegava, os caras, vocês vão ficar rindo da minha cara, eu não vou contar mais a história, eu vou ficar constrangido. Aí a gente fazia, pegava exatamente nesse lugar aí que você tá falando, Ângelo, só que ao invés de fazer com a broca, a gente fazia com estilete. Então fazia um quadradinho, deixava uma quase nada de espessura da parede, uma paredezinha de cada lado, e ia cavando ele até onde desce, né?
E aí, mas aí era um desastre, cara, porque além do som ter ficado extremamente ardido do meu violino, ele entortou em 2 semanas, ele tava torto, porque acho que ele não aguentou a pressão a pressão das cordas, começou a entortar tudo. Olha, não tinha desodorante que tirasse esse ardor aí. Exatamente. Foi terrível. Thiago, eu vou fazer aqui. Amanhã eu vou pegar um cavalete que vou fazer um furo em cada pé dele. Vou fazer uns 2, 3 furos ali na região central só pra sentir. Só pra eu quero ver a sensação que você teve. Você quer sentir o meu desgosto, né, cara? Rapaz, parar com o luthier, Barão, é assim, né? O cara, amanhã eu vou pegar um dos cavaletes que ele tem aqui, dos 50, né? E vou fazer um teste. Eu vou estragar um luthier. O luthier falando que vai estragar um cavalete por prazer é até pecado, né, cara? Não, eu quero ver essa experiência como é. Que a gente tem que conhecer, tanto o bom quanto o ruim. Mas eu não vou falar quem é, mas esse amigo meu que começou a fazer isso na época. Você vê, ele começou a cobrar dos outros amigos pra fazer isso. O cara é bom negociante pra caramba. Então, nossa, no meu violino ficou muito bom, toca aqui pra você ver. Aí ele tocava, quanto que é? Não, custa R$50, eu faço pra você. E aí, depois de um tempo, tava todo mundo trocando cavalete. O pessoal até zoava ele, falava assim, cara, você foi contratado por algum luthier pra estragar o violino dos outros pra poder... Olha, foi mas enfim, foi uma experiência engraçada. Eu acho que, voltando ao assunto, acho que essa foi a única vez que eu troquei de cavalete. E eu tenho cuidado do meu pra mantê-lo até hoje. Aham, entendi. Certo. Eu também até hoje não troquei, não. Talvez vai trocar, né, com o violino que tá na mão de Ângelo lá, que ele vai mexer, que talvez precise trocar o cavalete, porque vai mexer em altura, talvez em alguma coisa, ou não, né? Eu não sei ainda. Tanto que ele me falou que talvez troque ou não. Então, se for trocar, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou trocar o cavalete de um violino. É que, com certeza, o seu violino, esse que tá aqui, ele não foi feito... Eu senti o som dele e tal, né? Como vai ser colocada aquela corda, né? Você mandou uma corda junto aqui pra ver como que soa com aquela corda, né? Então, vamos ver como que vai soar com a corda que tava, que é uma corda de aço também que tava. E essa que você mandou também, se eu não me engano, é aço, né? Sim, é aço, é de núcleo de aço. Porque essa questão do cavalete não envolve só o cavalete, é todo um conjunto ali, né? A característica da voz do violino, né? O timbre do violino, a corda, a alma, né? O formato do corpo ali do violino, da maneira que ele projeta o som, né? Porque isso varia, né? Se eu pegar um violino, um italiano estreito, se eu pegar um Guarnieri, que ele é mais esparramado, mais largo, então tudo isso aí vai influenciar na acústica, né? Então vamos ver como que vai, né, se comportar ali, porque eu coloco um cavalete, a hora que eu vou tocar, eu vou ver como que está o equilíbrio do som do instrumento. Então dentro desse equilíbrio, às vezes, vamos supor, as cordas agudas está muito mais elevada, está muito mais agressiva que a grave. E eu vou precisar um pouco mais de madeira no pé do cavalete para compensar essa passagem da vibração das cordas no cavalete, do cavalete para o tampo, para cortar, para filtrar essa vibração que o cavalete está recebendo. Então, o cavalete que já está no seu violino, se o pé está muito fino, eu só tenho uma opção, fazer um enxerto ali, colocar uma lâmina ali e tal, mas isso não é o certo, tá? Não é o recomendado, porque daí tem cola, essa cola vai interferir ali nessa vibração do cavalete. A hora que chega na cola ali, ele vai cortar essa vibração, vai passar para esse enxerto, que é uma outra lâmina com outra madeira, vai passar para o tampo, então isso aí descarta, né? Então o certo é fazer um outro cavalete e equilibrar corretamente ali. Entendi. Então, vamos organizar na sala aqui, senão hoje a gente vai sair daqui meia-noite, né? Não, eu já peguei papel e caneta aqui pra eu anotar a aula do Ângelo aí. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer pro Ângelo, né, Thiago? Depois a gente entra na nossa experiência com colegas, com alunos, né? Alunos vocês, né? Que eu não sou professor, até porque não tenho tempo para isso e creio que ainda, né,
vai chegar um momento que talvez eu tenha um pouco mais de tempo, né? Para que eu possa ensinar algumas outras pessoas ou dar uma ajuda em projetos de igreja que vão ajudar as pessoas que não têm condição e querem tocar o violino. Né? Na minha igreja, por exemplo, tem um projeto assim, né, que vai ajudando as pessoas. Né? Então eu ainda não tenho. Então, para a gente organizar aqui na sala, Ângelo, então eu acho que a primeira coisa, assim, porque a gente vai ter pessoas aqui escutando desde o iniciante até o avançado. Então, assim, para a gente começar a falar para o iniciante para que serve o cavalete, certo? Para que serve o cavalete dentro da estrutura do violino? Então, já que para que serve esse cavalete, aí você falou aí de pé do cavalete, aí você falou da parte de cima do cavalete, aí Thiago já falou que fez um buraco por dentro. Então, acho que nesse momento, para a gente ter uma aula aqui com você, né? O senhor luthier da sala, Ângelo Mendes, né? Ele fica rindo, mas, rapaz, a gente não sabe nem de 5% do que ele fala aí dessas coisas aí de pé, de ângulo e não sei o que. A gente entende algumas coisas por estudar, pelos reviews e tal, etc. Mas fala pra galera o básico, para que serve o cavalete? E aí divida ele entre, né, que você falou do pé, para que serve o pé ali do cavalete, para que serve o meio do cavalete. Por que o cavalete tem esse desenho, né, parece um rococó, como alguns falam, parece uma coisa barroca, parece uma coisa diferente, parece que é uma arte o cavalete. Se você olhar ali o desenho dele, parece uma arte, né? Não é cheio de vínculos, cheio de coisa diferente, um vai para uma ponta, vai para outra, tem um coração no meio. Eu tô só falando de visão. Por que ele não é um pedaço de madeira quadrado? Né? Justamente. Então fala pra galera, Ângelo, aí, dessa parte inicial. E eu e o Thiago aqui só vamos beber água e vamos escutar. Senta, que lá vem a história e lá vem o professor, né? Olha, da pergunta que você fez aí, vai dar umas 2, 3 horas aí de explicação. Viu? Então, galera, boa noite. Você pediu chega mais falar. Então, boa noite, galera. Chega mais ao fim do podcast. chega ao final mais um podcast, né? E aí a gente faz um programa só de 2 horas aí sobre o pé do cavalete. Das 15 perguntas que você fez, eu vou responder a primeira e depois você me lembra da segunda, viu? Então vamos lá. Qual a função do cavalete no violino, né? A função dele é pegar a vibração das cordas, né, e transferir essa vibração para a caixa, né, de ressonância ali do instrumento. Então essa é a função do cavalete. Agora o formato dele é um formato que vem, né, não sei, né, tem vários formatos, né, vários cortes de cavalete, desde o barroco até o que nós temos hoje definido como modelo. Se não mudaram, é porque esse modelo é o que está funcional até hoje. Né? Se tivesse, com certeza, vários luthiers aí devem ter feito algumas experiências com formatos diferentes e tudo mais, mas você pode perceber que o único cavalete que foge desse padrão do que nós temos hoje nas lojas é o Torti, né? Que ele é bem similar ali os traços do cavalete do cello, o formato dele. É o único que vem à mente agora que é bem diferente do formato tradicional ali, que é o do cello, atual. O do cello proporcionalmente ele é mais estreito e mais alto, é isso? Não, a curvatura do pé ali, o torto, ele é bem diferente. Eu vou até mandando uma foto para o Ivo depois, postar lá no Twitter, mas ele é bem diferente. Até o cello tem um cavalete francês, tem o alemão, que muda muito a abertura, a distância do pé, né? A abertura daquela curvatura central ali. A curvatura é mais acentuada no centro, sim. Isso, tem uns que faz tipo um ângulo fechado lá em cima e o pé aberto, tem uns que a curvatura é mais uniforme, é mais arredondada, mais larga. Entendi. Então, a função do cavalete é isso, é transmitir a vibração das cordas para a caixa do instrumento. E o formato, né, dele, até então, porque assim, cada região do cavalete ela é responsável por uma certa parte ali da sonorização, da vibração da corda, né? Um exemplo, às vezes a terceira posição ela não está soando bem igual a primeira, você vai trabalhar uma região do cavalete para que essa região ali que está mais escura ou mais falha,
ela venha equilibrar com a primeira posição, né? É muito complexo ali a física, né? Porque a corda, quando você vai subindo de posição, ela vai diminuindo o comprimento. E quando você diminui o comprimento, a vibração, como posso dizer, o deslocamento da corda, né? A senoide que a corda faz, ela acaba ficando mais curta, né? Ao quê? Ao quê? A senoide. Oi, você vai deixar esse cara ficar falando essas coisas hoje? Não, rapaz, eu tô calado aqui porque ele vai começar a falar aí de umas palavras que nossos ouvintes nunca escutaram, né? Porque tem gente que cavalete, tem gente que pedaço de madeira, aquele negócio lá que segura as cordas, ou a ponte, ou bridge, né? A ponte eu já ouvi. Vamos lá. Não, mas tem a senoide. A senoide nem o Aurélio conhece. A senoide é aquela onda, é uma onda, né? Vamos traçar uma linha, aquela curvatura que a corda faz, né, para cima e para baixo, como se fosse uma onda sonora, né, que faz um pico positivo e um pico negativo. Isso nós chamamos de senoide, né, essa vibração. Você fala da curva de cima mesmo, da corda Sol para a corda Mi tem a curvatura. Essa curva é a senoide. Não, a vibração da corda mesmo. Porque a corda, ela tem um deslocamento. Entendi. Tá. Então, eu que sou o menos letrado da sala, tá, no assunto. O menos letrado da sala no assunto. Então, o que você está querendo dizer, Ângelo, em relação a esse negócio aí da semiose, cercose, salquiose, não sei o que, zose... Cisticercose. Eu tô bagunçando o nome, né? Esse nome louco que ele falou aí, que a gente tá aprendendo aqui, né? Então, isso quer dizer que o cavalete transforma as vibrações horizontais em verticais e depois transmite essas vibrações das cordas para o corpo do violino. Seria isso? Isso. Ele pega essa vibração da Até corda, que eu não tô mal, hein? Até que eu não tô mal. Aí, ó. E transmite pro violino. Claro, ele vai ser fiel à vibração. Agora, a sonoridade, né, o tipo da vibração, a frequência dessa vibração vai depender do tipo da corda. Se é uma corda com núcleo sintético, se é uma corda com núcleo de aço, de níquel, enfim. Ou de tripa, aí né? É uma característica sonora da própria propriedade do material que foi construído o encordoamento. Mas ele vai pegar, independente do que está sendo usado em cima dele ali, a corda está sendo usada, ele vai pegar e transmitir isso para a caixa do instrumento. Então, Ângelo, assim, para a gente deixar bem claro aqui para nossa sala, a pergunta seria, então por que o cavalete tem esse desenho, esse desenho muito louco, né? Para alguns acham que é um desenho apenas estético, outros acham que é um desenho físico, outros acham porque o luthier um dia acordou e deu a doida na telha e fez esse desenho aí, que a gente não... Assim, eu não tenho dados aqui de quando a gente tem o primeiro desenho do cavalete para o violino nesse formato. Eu não tenho esse dado aqui na minha cabeça, né? Também, aí a gente pode ver se Ângelo tem esse dado na cabeça. Mas por que, Ângelo? E aí? Né? Olha, é só estético? É só físico? Ou deu na telha do luthier? Essa parte histórica do cavalete, a gente pode fazer um outro podcast contando mais detalhadamente essa questão aí do modelo em si. Mas pela lógica, vamos seguir pela lógica. Por que não é um pedaço maciço, uniforme, quadrado, né? Modo de dizer, né? Quadrado, mas com a curvatura ali da angulação das cordas. Porque é o seguinte, cada parte do cavalete, ela corresponde uma vibração, uma canalização da vibração das cordas. Por isso que tem o pé, né? Independente da posição que você está olhando, o pé que fica ali do lado direito e esquerdo, né? Um que fica em cima da barra harmônica, em cima, e o outro que fica ali na direção da alma. Então, isso já é para distribuir, para canalizar. Vamos supor que é uma canalização mesmo, um cano que desce ali para o pé direito, pé esquerdo, e ali passa uma vibração, igual como se fosse passar uma água ali. E ali eu posso limitar o quanto de água pode passar para o lado direito e lado esquerdo, né? O quanto de vibração pode passar para o lado direito e lado esquerdo. Se fosse uma peça maciça, única, eu não tinha como limitar isso aí, né? Então isso numa lógica, então tem que ter um pé para cada lado.
eu controlar esse fluxo, certo? Entendi. Então esse pé, então se o pé a altura dele é maior e o outro é menor, é para fazer o quê? Equilíbrios entre os agudos e graves, ou também para trabalhar essa vibração? Tudo. A pressão, né? A quantia. Às vezes o violino ele tem o grave ele está mais apagado que o agudo, né? Está desequilibrado nesse sentido aí. Você sente que no grave some o som e no agudo ele tem mais som. Quer dizer que está canalizando muito mais vibração no pé que está na direção ali da alma, né? Na direção das cordas agudas, está com mais potência, né? Vamos dizer. E o grave está com menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um pouco mais de madeira, não onde está com mais potência, ou descarregar mais do lado que está com menos potência, com menos vibração. Se eu descarrego o lado ali que está com menos, deixa eu passar um outro exemplo assim para vocês entenderem melhor. Vamos pegar uma mangueira de água. Tem o bico ali que você limita, né, a quantia que essa água vai passar ali. Se você vai fechando esse bico, eu diminuo a quantia de água, mas eu aumento a pressão, porque tem uma pressão vindo, certo? Então, se eu abro esse bico, passa com mais água naquele período de tempo, ou menos água naquele período de tempo. Então, o pé do cavalete da mesma forma. Da maneira que eu deixo ali a espessura, é uma quantia de vibração que ela tem que passar ali, e às vezes você concentrando essa quantia de vibração naquela região, acaba dando mais potência, né? Então, é dessa forma que eu vou calibrar, né, o grave e o agudo. Entendi. Aí, no meio do cavalete ali tem uma abertura, certo? Aquele C que forma ali na lateral ali, né? Falando uma linguagem mais popular, né? Aquela abertura na lateral, e depois tem 2 furos no meio ali, certo? Do cavalete. Tem uns que faz uns coração, tem outros que deixa do jeito que tá mesmo. Tem outros que descarrega é o coração. O coração é famoso, tem o coração ali. Mas é o seguinte... É o coração das fotos de casamento, cara. Entendi. Então então quer dizer Ele que serve pra isso. eu vou trocar meu cavalete e vou ter um cavalete de evento de casamento. Então eu boto de coração. Exatamente. Aquela famosa foto, foto que você faz com os noivos ao fundo assim e o cavalete de coração. Você nunca viu. Essa é a função desse coração. Entendi. Então, a gente teve a explicação assim muito assim breve. Porque em futuros podcasts a gente vai entrar mais detalhadamente no cavalete, para a gente entender cada ponto, para que as pessoas possam entender e não serem enganadas por qualquer um, né? Mas, por exemplo, aí eu quero entrar assim no dia a dia, de uma forma geral, então, eu tenho que trocar meu cavalete quando? Hein, Thiago? Você acha que tem que trocar o cavalete quando? Ou eu não preciso trocar nunca? Ou depende? Ou isso é relativo? E aí? Eu acho que depende um pouco. É assim, ó. Eu acho que se a gente for pensar no aspecto físico, vamos pensar fisicamente. O cavalete tem que aguentar a pressão das cordas, e se ele começa a entortar, provavelmente você pode precisar trocar o cavalete. Então, um cavalete mal cuidado, quando eu falei assim, tô cuidando do meu cavalete para não precisar trocar, né? Eu falei isso quando eu contei a história. Aquela história lá que a gente vai esquecer, deixar no passado, né? E aí, e aí quando eu contei aquela história, eu disse que meu cavalete entortou, e hoje eu tô cuidando do meu cavalete para não precisar trocar. Então eu tava querendo dizer o seguinte, porque às vezes você começa a afinar, usar as craveiras para afinar, o cavalete vai entortando para frente e você acaba perdendo o cavalete porque ele estraga, né? Estruturalmente ele se estraga lá e tal. Tirando essa situação em que o problema é físico, ou uma queda, né? Ou uma queda. Ou às vezes acontece... Por exemplo, o David Garrett lá, ele conta numa entrevista dele que ele tinha lá um violino baratinho, né? De $1 milhão e pouco, sei lá, de dólares, um Stradivarius, sei lá, quanta. E caiu da mão dele no palco, velho. Quebrou. Entendeu? Putz, cara.
Então ele tem uma história desse que ele conta lá, não me lembro qual era o violino. Então, se acontecer isso, aí você não tem o que fazer, né? Aí às vezes acontece quebrar seu cavalete, ou você bater, né? Com certeza o cavalete ele quebrou por conta, quando o violino caiu, o cavalete, como o cavalete não é colado, eu vou deixar isso bem claro, viu? Pessoal, não colem o cavalete no violino. Você já fez isso, Thiago? Você já colou o seu? Não. Você tá perdendo respeito agora. Não, eu já peguei vários violinos com o cavalete colado. Aí você vai perguntar pro cliente, fala assim, não, ele ficava saindo de lugar, ficava mexendo, andando. Eu peguei e colei. Fala, Aí o que acontece? Como o cavalete não é colado e no impacto ali, como a pressão da corda ali é grande, o cavalete deve ter escapado no impacto ali e ele bate no tampo. E quando bate no Escapou tampo, no pé, às vezes ele quebra no meio ali, bem no meio dele. Eu entendi. Ou às vezes é o único que se salva, né? Que ele voa e fica inteiro. Tem uns que são guerreiros. Mas para quebrar cavalete é quase impossível, porque a não ser que ele esteja muito torto, né? E o impacto precisa ser lateral, né? Pra ele quebrar. E pro impacto ser lateral, cara, alguma coisa tem que acontecer com o violino, porque o violino, ele meio que protege o cavalete ali, a estrutura do violino, as cordas e tudo, né? Então é difícil. O que eu tava falando é o seguinte, é que, exceto nesses casos de problemas físicos do cavalete, o cavalete quebrou, o cavalete entortou, ele, sei lá, por exemplo, faz muitos anos que eu não faço nada, um exemplo, né? Muitos anos que eu não faço nada no meu cavalete, a corda Mi tá rasgando meu cavalete lá, e ao invés de colocar um remendo eu deixei e agora ele estoura as cordas, o rasgo tá muito fundo, enfim, exceto em casos desse tipo, né? Até esse último eu acho que tem como consertar. Tô errado, Ângelo, ou não? Do rasgo, sim. Da corda quando entra ali na Mi, dá para fazer o enxerto. Quando o cavalete é muito bom mesmo, você ajusta um segundo e não fica igual ao primeiro, e você fazer um enxerto no primeiro, né? E esse enxerto não comprometer, é melhor fazer um enxerto, deixar com o enxerto que trocar o cavalete. Mas tem casos que nem vale a pena, né? Mas agora, se você levar no luthier, ele acertar num cavalete e o som fica igual ou melhor, aí pode deixar. Mas aí vai uma dica, né? O cara vai levar o violino no luthier e assim, eu tenho certeza que a maioria que está escutando a gente aqui nem sabe que dá para pedir um cavalete mais escuro, neutro ou mais brilhante. É isso que eu ia falar agora. Sabe, né? Vai lá, Thiago. É isso que eu ia falar agora. Eu ia completar dizendo o seguinte: a não ser nesses casos físicos, por exemplo, eu tenho uma aluna agora que eu recomendei pra ela que ela trocasse o cavalete do violino. Por quê? Porque cavalete influencia no timbre. E ela tá achando o violino dela com timbre muito ardido. E eu acho que pode ser porque o cavalete tem a densidade errada pro tipo de timbre que ela quer, né? Então, eu acho que eu só trocaria cavalete nesse caso, né? No caso de ter um timbre que não me agrada. Então, assim, eu troquei de cavalete uma vez, acertei a mão no cavalete e nunca mais. Vou cuidar dele pra ficar quietinho aqui. Entendi. Isso aí. Entendi. Então, assim, a gente só troca em coisas extremas, assim. Você comprou um violino de fábrica, mandou ajustar, veio um cavalete ruim nele. Então aí você troca. Ou por mais que venha um cavalete bom, Ivo, mas aquele cavalete, não, igual o Thiago falou, não é para característica daquele violino. Entendi. Então assim, para o iniciante, é importante que o professor avalie e um bom luthier, né? Para dizer assim, não, esse violino, o cavalete não vai funcionar muito bem, melhor a gente trocar por um que vá, né, equilibrar. Eu acho que assim, às vezes a gente esquece, eu acho que os acessórios em geral do violino, às vezes as pessoas acham que, eu vou comprar um acessório mais caro, um 5 estrelas, aí eu vou comprar um que vem da madeira que está envelhecida há 300 anos lá no fundo da casa do meu avô. E não é assim, eu acho que tanto quanto corda, cavalete, cravelha e tudo que tem no violino de acessório, às vezes as pessoas esquecem que serve para equilíbrio. E às vezes a galera esquece disso. Então a gente tem que buscar o melhor equilíbrio para o violino, né? Para compensar. Se conseguir juntar tudo isso que o músico quer, né? Estético, então, ótimo. Mas nem sempre é possível. Entendi. Sim. Então, nesse sentido, aí vai a pergunta. Então, eu não tenho que estar trocando meu violino sempre. Tem gente que me escreve que troca o violino quando troca de corda. Ou troca o violino. Troca o cavalete quando troca de corda. Entendeu? Tem gente entrando nesse contar. Quantas pessoas já não me escreveram? Poxa, o que é que você acha dos cavaletes franceses?
Eu digo assim, poxa, os cavaletes franceses têm uma boa recomendação, são ótimos e tal, etc. Aí eu digo assim, mas por que você está me perguntando isso? Ah, porque eu tenho um francês de 3 estrelas, eu tenho um de 5. Aí eu digo assim, mas você já levou no luthier? O luthier já te hotel, disse é igual hotel, tem que trocar mesmo. Esse não será que é o ideal para o seu violino? E aí eu faço perguntas aos caras, você conhece o seu violino? Por que você quer trocar? Então, às vezes as pessoas querem trocar acessórios, principalmente como cavalete, como troca de corda. Né? E aí, troca ou não troca? O que é que você fala para essa galera, Ângelo? Você tem o seguinte... Você tem não 2 segundos. Tô brincando. Tá. Ó, eu não vejo problema nenhum você trocar o cavalete. Se você tem dinheiro para gastar com isso e você quer trocar o cavalete, porque um ou outro, pode ter certeza, pode ser que fique igual, pode ser que fique melhor, pode ser que fique pior. Agora, você quer trocar até alinhar um que te agrada mais do que o outro, pode trocar, não tem problema. Agora, é obrigado a fazer essa troca? Não. É igual o Thiago falou. Ele ajustou um cavalete no violino dele. E esse cavalete está até hoje, né? 15 anos quase, né, Thiago? Acho que faz até mais. Então, é um cavalete que está perfeito para o violino dele. Está reto, com certeza está reto. Cavalete, né? Uma situação que vai acontecendo muito com um cavalete muito velho, a abertura lateral dele, o C, né, que eu sempre refiro nessa linguagem mais comum, o C ali na lateral, muitas das vezes ali na região do lado que fica a Mi, ele vai baixando. Aquela voltinha que tem ali, aquele biquinho que faz no cavalete, chega uma hora que ele encosta naquela abertura, né, que tem ali do pé do cavalete, ele vai cedendo, vai passando os anos, igual o cavalete Torti que eu tenho, que já tem quase 58 anos, ele falta em uns 4 décimos para relar ali no pé do cavalete, aquela abertura que tem ali do C, está quase lateral. Relando. E ele vai cedendo. Quando eu ganhei esse cavalete, ele estava perfeito, né? E isso já faz aí uns 120 anos, por aí. Brincadeira. Mas ele vai chegando e isso vai mudando, e se ele encostar... Tem que trocar? Tem que trocar, porque o que acontece? Teve uma situação esses tempos aí com o violinista aqui, o Rony Marquezak. Ele falou assim, Ângelo do céu, me ajuda aqui. Eu fui tocar num evento aqui e o violino começou a vibrar. E foi chegando a hora de eu fazer o show e vibrando, eu olhei tudo no violino, se era corda, se era a ferragem da queixeira que tinha... desrosqueado e começou a vibrar e eu não achava. Enfim, eu tive que pegar um outro violino, pegar um outro violino, atrasou um pouco e tocar. Não tinha como tocar porque estava vibrando. Levou para mim e eu olho esse violino porque essa questão de vibração tem vários pontos ali que vibra e você não consegue achar. Até você descobrir, foi algumas horas ali. Tem situações que o cara não descobre, ele abre até o violino achando que é alguma coisa interna do violino, uma contrafaixa ou a barra harmônica descolou que está vibrando. E sabe o que era? O cavalete. O cavalete cedeu e aquela pontinha, né, aquele biquinho que faz ali no cavalete, no C, estava relando já no pé ali embaixo. E quando ele tocava, como o cavalete vibra, ele fazia um efeito palheta, né? Igual a palheta do instrumento de sopro. Então ele vibrava ali. Deve vibrar pra caramba, né? E fazia um ruído. Entendi. Aí eu peguei, né? Eu tirei ele, né? Tirei um pouquinho de madeira. Teve que trocar o cavalete, né? Que cedeu muito. Eu tirei só para ter certeza que a vibração era ali, realmente o problema era ali. Eu peguei uma lâmina cirúrgica, que eu uso aquela lâmina cirúrgica, tirei ali umas 2 fatiazinhas fininhas de madeira naquela região ali, e ele afinou de novo o violino, tocou, não vibrou mais. Então era aquilo. Entendi. Né? Aí, então, eu acho que você tocou no ponto interessante, a gente toda vez que treina, toca em evento, né, etc., porque às vezes a gente só confere se o nosso cavalete está reto ou não quando troca de corda, né? Mas, por exemplo, eu acho que eu sou meio neurótico. Eu acabei de treinar hoje
Tipo, depois do meu treino diário, eu vou lá e olho se o cavalete tá no lugar certinho. Olha, o certo é no mínimo, toda semana você olhar o seu cavalete, porque assim, as costas do cavalete, o lado que fica ali de frente com o estandarte, ele faz um ângulo ali de 90 graus, né? Contando ali a caixa de instrumento, cavalete, 90 graus. Então aproveita e do dá cavalete. Como é que o cara, às vezes tem gente que não consegue ver o ângulo, se tá reto ou o violino tá um pouquinho mais baixo, que ele bota assim no ângulo de visão dele. Como é que a pessoa vai verificar se tá reto? Qual é o segredo? Ah, bota um papel, bota uma caneta, bota uma espuma, sei lá. Qual é a dica que você dá pra galera? Um cartão de visita, né? Ou às vezes tem que cortar um pedaço ali, porque a distância do cavalete estandarte, que é um negócio também que tem uma medida correta, uma distância do cavalete até o estandarte também, tem um padrão de medida ali. Às vezes foge. Tem situações que o rabicho lá do violino tá espanando, né? O estandarte vai indo para frente. O aluno fala, meu violino não para afinado. Afina, daqui a pouco toca um pouco, tá desafinado. O rabicho ele tá cedendo. Toma cuidado. Que já teve situações do aluno estar em aula, tá tocando ali, estourou o rabicho. E o rabicho já veio dando aviso, né? Se você observar a distância ali, a corda não tem aquele trabalhado com tecido ali em cima, se esse tecido da corda, né, aquela linha de ornamento ali da corda, tiver próximo do cavalete, certeza, tem alguma coisa errada ali. Quer dizer, tem alguma coisa errada, leva no luthier para ele alinhar isso aí, porque a corda está muito lá na frente. Enfim. Então eu corto o cartão. Então o que acontece? Você corta um cartão no meio, né? Ele tem 90 graus ali, né? Pelo menos os cartões bem feitos tem que ser bem 90 graus ali. E aí que você coloca o cartão ali, encosta o lado maior no cavalete e o lado menor no tampo, ele tem que fechar esse ângulo. Né? Se encostar na caixa do instrumento o cartão e a parte que vai estar em contato com o cavalete não fechar o ângulo, ficar uma fresta ali, um vão, o cavalete vai estar se ficar um vão em cima, o cavalete está penso para frente. Então aí vai uma tarefinha de casa para ele, né, Thiago, para a gente aprender. Ele vai fazer uma fotinha, né, dica para a gente jogar lá no Twitter, entendeu? Você vai pegar seu cartão de crédito, cortar no meio, né? Não é isso? Isso. Mas antes a gente passa a conta para ele depositar pra gente aí uma ajuda de custo. Eu vou usar um cartão estratégico aqui para fazer essas fotos. Assim, MV elétrico, né? Então, galera, aproveitando, MV elétrico, né? Se você tá procurando um violino elétrico de qualidade diferente, eu vou aproveitar logo. Procura Ângelo Mendes no MV elétrico, tá? No mvelétrico.com, e aí você já pode ver lá todo o catálogo, ou acessa lá no Instagram, MV Elétrico, e você pode fazer um contato com ele para que você tenha um violino de elétrico de qualidade. Se você quiser também um acústico, chuchu beleza, aquele que você vai ficar até morrer, você pode conversar com ele também, né? Então diga aí, o definitivo. Já fiz seu jabaia, né? Tá, então essa é a dica, vou deixar as fotos lá no Twitter. Então é isso, né? Você perguntou lá para saber essa angulômetro graus. E a frente do cavalete, que tá, né, o lado que está de frente com o espelho do cavalete, ele tem um ângulo. Né? Eu já vou explicar por que tem esse ângulo. Vamos supor, você vai escorar, né, alguma coisa, tem um palanque, né, que está caindo para um lado, ou um poste está caindo para o outro, você vai colocar uma escora para que ele não ceder. Então, esse ângulo é feito para ter uma contrapressão ali, né, para o cavalete não empenar, porque se você deixa ele cônico, exato, o cavalete empena com muito mais facilidade. Né, ele empenar é dobrar, né, ele dobra ali no meio. Muitas das vezes para frente. Por que para frente? Porque quando você afina o violino, a corda vai para qual direção? Vai para frente. A cravelha está puxando a corda para frente. Então fica essa pré-carga da corda. Até é bem interessante quando você afinar o violino, você puxar o cavalete um pouquinho para trás para tirar essa pré-carga. Porque é isso que faz o cavalete, na maioria das vezes, não é só isso, é exatamente isso. Na maioria das vezes o cavalete empenar. Porque muitas vezes o cavalete empena também por conta, às vezes a madeira não está bem enxuta,
né? Uma madeira verde, então vai sair a água da madeira e acaba empenando naturalmente, né? Ou você afina na ladeira, né? Então, assim, ele tem esse ângulo frontal, né? E atrás é 90 graus. Entendi. E aí, aproveitando, assim, qual outra história mirabolante você tem com cavalete aí, hein, Thiago? Porque depois dessa daí de fazer o furo, eu tô até com medo, assim, de ele vir assim, eu tenho uma história também que eu quis fazer isso com o meu violino, né? E fiz um buraco na lateral pra sair mais som. Não, pra virar Stradivarius. Ô Ivo, eu acho que o Thiago tem outra aí que ele não quer contar pra gente, viu? Não me pressionem. Eu tenho muito tempo pra passar vergonha ainda. Agora, eu já peguei uns cavaletes aqui, Ivo, que ele só tinha madeira na onde estavam as cordas. Entre as cordas, eles fizeram um rasgo. Você já viu aquele violino da Zeta? Que é 3? Eu já vi isso aí, cara. Ele é como se fosse só em cima da corda que tem madeira. No meio ele parece a mão, nossa mão, assim, né? Então, Ângelo, aproveitando aí, então, o que acontece em relação a esses alunos e essas histórias? Rapaz, eu não sei se é algum sonho que essas pessoas têm. Não sei. Ou eu sou um artista, né? Você estava falando desse né? violino Zeta, né? Que a galera às vezes quer fazer umas artes. Que tem um modelo, acho que é o Stratos, né? É um modelo da Zeta que o cavalete parece 3 ossinhos, 3 costelas para cima, assim, onde fica cada corda. Tem uns músicos aí que pega e arranca a madeira, né? Ele faz um chanfro entre, por exemplo, a minha lá, ele faz um chanfro no cavalete. Eu vou ver se eu tenho um aqui no cemitério de cavaletes aqui. O cara tem um cemitério de cavaletes, bicho. Vamos colocar umas pérolas porque os caras lá. às vezes confundem, né? O cara acha que o cavalete de um violino elétrico tem que ser igual, né? Vou fazer aquela onda ali para ver se vai melhorar, sendo que ali tem uma finalidade, né? Para ser daquela forma, né? Mas você vai questionar o porquê? Porque a gente questiona, a gente quer saber, né, da onde veio a ideia da pessoa, né? Eu falei assim, filho, explica para mim o que aconteceu, da onde você teve essa inspiração aí? Não, é que meu violino tem um som fechado e eu queria dar uma turbinada nele. E aí eu fiquei sabendo que quanto menos madeira, que é um raciocínio lógico, quanto menos madeira eu consigo, né, deixar mais turbinado meu violino. Ou quanto mais oco, né, por dentro. Sim, claro. É técnica, isso é técnica, gente. Cada um, né? O que o Thiago não quis mexer na estrutura, né? Externa do cavalete, né? Aí ele usou a interna, né? Mas acho que a intenção acaba sendo boa, né? Aí porque a galera quer acabar melhorando o som do instrumento. O que a maioria das pessoas não sabe é que quando você ganha uma coisa, você acaba perdendo outra, né? Então pode ser que você ganhe um som mais potente, mas é bem provável que você perca em qualidade, né? É isso que a galera não faz a conta disso, né? Correto. Muitas das vezes isso influencia no equilíbrio. Às vezes ele favorece a corda Mi e a corda Lá e desfavorece a Ré e a Sol. Ou às vezes só fica a Mi funcionando, a Lá e a Ré e a Sol não funciona. Então assim, ele pode dar uma potência, mas desequilibra, né? Principalmente essa parte do desequilíbrio. Né? E outra, é um cavalete que não vai durar 3 meses aí. Ele já entortou. E tem um negócio que eu acho legal, deixa eu fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. Posso, Ivo? Você deixa? Oxi! Então tá bom. Eu vou falar bem ao estilo Nordeste, né? Até porque eu sou nordestino, né? Então, oxi, fala, Thiago. Oxi. Não, é um parênteses, porque assim, tem muita gente, eu conversei com um professor meu uma vez, e ele é francês, e aí ele falou pra mim assim, ele falou, eu acho o pessoal no Brasil muito estranho. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a escolha do brasileiro pra violino, ela é baseada em umas coisas que às vezes não fazem muito sentido. Por exemplo, o brasileiro gosta de violino muito potente. Todo mundo quando busca, o violino tem um sonzão, porque ele quer dizer que o violino tem um som muito potente. E não necessariamente o violino precisa ser muito potente.
Você pode ter um violino que soe um pouco menos, tem um pouco menos de projeção, por exemplo, mas que seja extremamente suave no som, que tenha um som extremamente agradável. Agora, por quê? A maioria dos violinos que são muito potentes, ele tem um som ardido, você tem uma série de dificuldades, né? Então ele falou assim, ó, eu como o pessoal lá na França pensa diferente. Né? Não que uma visão seja melhor que a outra, não é nem isso que eu estou querendo dizer, mas é uma coisa para a gente pensar, porque quando a gente fala de cavalete, a gente automaticamente está falando de qualidade de som. Uma coisa para pensar, que ele falou assim, ó, aqui na França a gente não faz muita questão que o violino seja extremamente potente. Eu prefiro que ele tenha um som mais bonito e de repente, sei lá, que eu precise usar uma corda um pouco diferenciada e tal, mesmo que eu precise usar esses recursos, eu não perco qualidade de som por causa de potência. E no Brasil a gente pensa o contrário. A maioria das pessoas que a gente conversa hoje, os alunos e tal, eles quanto mais alto o som do instrumento, para eles melhor, né? Então é por isso que as cordas de aço fazem muito sucesso aqui. E eu acho que acaba perdendo um pouco. Foi o que eu falei. Eu quando eu furei. Vamos esquecer essa história. Mas quando eu furei meu cavalete naquela época, era isso que eu tava buscando. Porque quem disse, eu furei meu cavalete, meu violino começou a soar melhor. Na cabeça dele, soar melhor era ganho de potência. E eu coloquei no meu violino e eu falei, putz, que besteira que eu fiz, cara. Porque o violino tinha um som super agradável e agora ele tem um som metálico ardido, né? Porque o meu violino excitou os médios da frequência do meu violino, ficou o médio excitado e meu grave ficou um lixo. E aí eu tive que trocar, gastei dinheiro 2 vezes, porque eu tive que pagar os 50 pra ele fazer o oco lá no meu. Claro, né? E aí faltou dinheiro. E é bem isso que acontece, né? É exatamente isso que acontece quando você faz isso. Assim, eu acho que eu sou meio velho, né? A galera diz que eu sou meio velho para essas coisas. Mas eu também, o que eu procuro no violino sempre é um equilíbrio. Eu não gosto... Eu prefiro colocar uma corda mais brilhante para ganhar um pouco mais, dependendo do que eu vou fazer, um solo, ou um concerto, ou um violino e piano. Mas eu gosto muito de um violino mais neutro, mais equilibrado, onde eu possa usar as cordas para fazer, né, essa compensação. Sim. De ter um som um pouco mais escuro, um som um pouco mais brilhoso, ou um som neutro. Então, eu gosto de ter equilíbrio. Eu acho que o legal desse equilíbrio do nosso podcast aqui, de unir vocês, é a gente começar a incentivar os nossos ouvintes a primeiro conhecer o instrumento, né? Às vezes a gente não conhece o nosso instrumento. Sabe qual é o timbre do nosso violino? Primeiro conheça seu violino. Conheceu o violino? Começa a procurar um som equilibrado, um violino equilibrado, onde você compense com acessórios. Né? E se você acha que é muito baixo, compra lá, né, um captador MV elétrico e coloca o som lá nas alturas. Pronto, velho. Você tá com o som potente, velho. Você quer potência, compra um captador no microfone, né? Aí sim. Você faz. Mas porque tem esse negócio do violino de concertista, né? O pessoal fala assim, o violino tem que soar muito. E aí a pessoa logo pensa na combinação, né? Se eu colocar uma corda que tem um som mais brilhante, aí eu troco meu cavalete, faço a costelinha lá, ou então faço um oco, ou então, sei lá, enfim, a pessoa tenta fazer um arranjo pro violino dela ter mais potência pensando na mística do concertista, né? Então, tipo assim, o violino do concertista, você vai numa sala São Paulo da vida, em algum teatro onde uma orquestra tá acompanhando um solista e o cara tá, né, solando ali sem a ajuda de microfone, sem a ajuda de nenhum outro tipo de compensação. Então o violino dele tem um som muito potente. Pode ser que sim, mas às vezes o próprio tratamento acústico do ambiente também favorece o solista. E outra coisa, a gente não tem noção do quanto a onda sonora se propaga em cada lugar. Pode ser que aquele violino não tenha tanto som quanto a gente acha que tem. Por outro lado, seja um violino que tem um som agradável. Então, uma coisa acaba compensando a outra. E 90% das pessoas vão acabar não ocupando esses espaços de solo na frente da orquestra, e quando ocupar, já tem microfone bom pra isso, né? E outra, e assim, eu vejo... Mas sabe o que é? Eu acho, rapaz, isso aí, é que tem alguns violinistas que devem ser surdos, porque eles não conseguem ouvir o som do instrumento. Não, a gente sabe que todo violinista... Não, eu não tô tirando sarro, não. Eu não tô tirando sarro, Sim. Mas tem pessoas que têm uma certa deficiência que o ouvido dele não é tão sensível quanto mas você sabe que existe um estudo, né? De que os violinistas, depois de muitos anos tocando, porque o violino está aqui
né, do lado esquerdo, você perde um pouco da sensibilidade do ouvido esquerdo. Isso acontece, entendeu? Perde. Ué, não tem essas pessoas que falam muito alto? Você vai ver, você vai pedir para procurar um especialista, por que ela fala alto? Ela tem problema na audição. Então ela acaba gritando. É igual quando você está com fone de ouvido, vai conversar com uma pessoa, você grita, você não conversa. Justamente. Né? Então tem esse lado também, né, que tem que levar em conta. Agora, você falando aí, Thiago, em relação à sala, ao concertista, eu conheço violinistas que tem 2, 3 cavaletes ajustados para o violino dele, quando só tem timbres diferentes. E ele vai com timbre diferente. Ele quer um cavalete para fazer um concerto numa sala maior, que ele vai precisar de mais potência, ele pega e troca o cavalete e troca até a corda. Agora, ele quer fazer uma música de câmara, uma música barroca, ele tem um outro cavalete que está ajustado para o violino dele. Tem 3 setups diferentes, 3 configurações diferentes. Isso. Então aí é uma dica boa, viu? E cordas diferentes. É uma dica boa. Se você quer ter em mãos e você só tem um violino e quer fazer ganhos diferentes, então vá no luthier e peça 3 cavaletes específicos. Eu quero um mais escuro, um mais neutro, um mais brilhoso. E aí você compensa de acordo com a peça, de acordo com o lugar que você vai tocar ou do que você vai fazer. Né? Às vezes tem muitos inscritos que tocam em igrejas pequenas, você não precisa estar mexendo em violino. Às vezes você coloca um microfone, às vezes você coloca um captador e resolve. Por exemplo, na minha igreja, é uma igreja bem pequena, eu não preciso quase usar microfones, só o som ambiente já consegue escutar quem está no último banco, que é uma igreja bem pequena. Então a gente tem que avaliar, isso é uma boa dica, né? Então o cavalete, né, em relação a isso, você pode ter mais de um? Pode, mas cuidado, às vezes você vai trocar. Avalie bem direitinho com o seu professor, avalie com o luthier, né, para que você não troque cavalete igual você troca de roupa, né? E tem outra coisinha. Às vezes o violinista, ele tem um cavalete mais baixo, que as cordas ficam muito mais próximo do espelho, fica muito mais confortável para tocar. E ele tem um segundo cavalete alto, porque dependendo da peça, né, do concerto que ele vai tocar, às vezes precisa de um pizzicato de mão esquerda. Se é um cavalete muito baixo, ele não consegue pinçar a corda. Então ele vai precisar de um cavalete, ou até mesmo a pestana não pode ser muito baixa, para ele executar esse que você vai fazer no final do nosso podcast, né? No Capricho 24, né? Daquela parte do pizzicato, né? O Thiago já estudou isso aí, né? Ele estava ensaiando isso aí. Mas hoje o Thiago vai terminar a live tocando a música pra gente, não vai não? A nossa live aqui, nosso podcast, eu não. Vou usar meu cavalete oco? Esse cavalete oco, né? Já prepara ele aí. Ô Thiago, você tem esse cavalete oco ainda aí? Você poderia apresentar a MV para colocar no quadro aqui das pérolas? Não, mas essa era uma pérola mesmo. Mas eu não tenho, graças a Deus, né? Ele foi queimado numa fogueira, né? Eu fiz uma fogueira da Inquisição e joguei ele fora. Thiago, então qual o conselho que... Mas sabe o que eu tenho? Sabe o que eu tenho aqui? E veio um violino. E ainda eu quero fazer essa experiência do Thiago e ainda eu quero usar esse cavalete que eu tenho em mãos aqui, um cavalete de ferro. Eu tenho um cavalete de ferro. Ele deve ter uns 2, 3 milímetros de espessura, mas é de ferro. Rapaz, quem teve essa proeza aí? É o quê? O cara... Acho que mandaram até cromar a peça, porque tá brilhosinho. Rapaz, isso foi porque é pra tocar numa rave, alguma coisa do tipo? Rapaz, eu não sei. Mas eu vou mandar foto também, viu, Ivo? Sei lá, o cara é fã de uma metálica, de alguma coisa do tipo, ou ele diz assim, eu vou fazer coisa diferente no show também. Sei lá. Põe um cavalete de ferro num violino preto, vai ficar estiloso. De fato. Thiago, assim, pra gente chegar na parte final da nossa live, qual é a dica que você dá para os nossos ouvintes, para os seus alunos? Que cuidado ele precisa ter no cavalete? Sabe? Então, qual é a dica que você dá? Assim, a minha dica que eu dou sempre às vezes a gente troca as cordas e esquece de lubrificar o cavalete e a pestana, né? E às vezes a galera sai quebrando as cordas e tal, etc. Essa é uma dica que eu sempre dou. Mas qual é a dica que você dá para o pessoal em relação ao cavalete?
para os seus alunos em geral? Você tem outra história dessa aí de buraco, né? Não, eu tenho, eu tenho umas experiências legais com alguns alunos de alunos que passaram a observar o comportamento do violino a partir da qualidade do cavalete. Então, por exemplo, o que eu sempre recomendo, e eu tento fazer isso com os meus alunos sempre, do aluno trilhar o caminho da autoavaliação para ele não ficar dependente de ninguém, né? Porque a gente fica usando o professor como muleta às vezes para qualquer tipo de opinião, e às vezes a gente tem algumas coisas que a gente pode aprender e chegar às nossas próprias conclusões, né? Por que eu tô falando isso? Porque você falou uma coisa muito boa, né? Porque no nosso podcast aqui a gente está fazendo com que as pessoas comecem a pensar. Exatamente. Né? Pensar, exatamente, porque o que isso. acontece? Se a gente fica dependendo da opinião de outras pessoas, a gente acaba não evoluindo, não desenvolvendo a capacidade de observação. Então, o que eu sempre digo? E é o que eu penso sempre na pessoa que está comprando um violino agora, ou que não tem um luthier na cidade, que está ouvindo nosso podcast, mas não tem muito acesso a opiniões de pessoas que poderiam ser relevantes para ela. Então, sei lá, tem o irmão da igreja que está ensinando ela a tocar violino, mas que às vezes também não sabe muito bem o que dizer. Então, para essas pessoas, eu digo o seguinte: comece a observar. Primeira coisa, observando os violinistas que você costuma ver, de repente, na internet, ou aqueles que tocam perto de você, que você foi num casamento e viu alguém tocando. Seu cavalete é mais grosso do que o cavalete dele? Seu cavalete é mais alto que o cavalete dele? Será que você não precisa fazer um ajuste? Né? Isso pela observação você consegue. Às vezes você acha que você tem que colocar pressão demais porque o cavalete está alto. Isso é uma das outras coisas. Você trocou de corda, começou a afinar, seu cavalete começou a entortar. Isso tudo é exercício de observação, e isso é hábito. Porque a gente pega o violino e a gente pega com tão pouco tempinho, né? Vou começar a estudar violino, eu tenho meia hora. Aí você pega o violino, gasta 5 minutos passando o breu, porque acha que precisa passar muito. Aí toca, acabou a meia hora, você já tem que fazer outra coisa, guarda o violino no case e vai, e acaba não observando. Não observa se a corda tá entrando no cavalete, se o cavalete tá torto, se por acaso você tem que fazer força demais. E esse tipo de coisa que pode te ajudar a melhorar o seu desempenho, né? E tomar uma decisão se você precisa de um cavalete melhor, ou se basta você puxar o cavalete um pouquinho para trás e colocar ele no lugar. Se daqui a pouco você, não prestando atenção, vai ter que trocar de cavalete, vai ter que gastar dinheiro com coisa que, se você tivesse olhado, você não precisaria. Então isso tudo eu acho importante ver, e acho importante que o aluno comece a se conscientizar de que isso é importante para ele, né? Para a vida dele com o instrumento. Entendi. Então, Ângelo, aí Thiago acabou tocando uma coisa, aí você só vai dizer qual é a média, tá? Porque isso varia um pouco. Mas já que o cara vai pegar o cartãozinho que você vai ensinar, certo? Qual é a altura correta para você? Às vezes você compra e você diz assim, poxa, eu acho que o meu cavalete está bem ajustadinho. Qual é a altura média de um cavalete precisa ter? Eu sei que isso vai variar um pouco, mas existe uma média para que o cara comece a pensar, a prestar atenção e dizer, poxa, meu cavalete está muito alto. Poxa, eu acho que meu cavalete está muito grosso. Entendeu? O Ivo, é tão difícil responder isso aí, porque é o seguinte, vai depender da que corda que ele está usando. Porque é o seguinte, eu posso usar um cavalete baixo que fique confortável. Se eu estou usando uma corda de densidade maior, mais dura, a vibração, essa acenoide, né, que é uma palavra nova, a gente aprendeu hoje. Ela é mais curta. Então a corda não trasteja no espelho. O cara fala bonito, né, Thiago? Fala. Agora, se ele pega e troca a corda por uma corda de tensão baixa, mole, aquele cavalete ali, um outro encordamento que não estava trastejando, já vai começar a trastejar. Então ele vai ter que colocar um cavalete. Se ele quiser manter aquele encordamento, ele vai ter que fazer um outro cavalete mais alto. Porque a corda vai bater no espelho. Então a gente tem que observar a altura, né? Lógico. Observar a altura. Você não pode deixar a altura de uma corda em relação corda e espelho que passa um dedo. Entendi. É demais. Também você não vai deixar uma não passa nem um cartão de crédito, né? Que não passa no cartão. Então, assim, não tem como eu dizer, olha, deixa aí o cavalete com 3, 4 milímetros de altura por conta da corda. Então eu vou passar mais
tecnicamente, eu posso até deixar depois no Twitter com as medidas por um tipo de corda. Pô, Tipo legal, corda, isso é bacana. Uma corda média, uma corda mole e Entendi. uma corda dura. Então usa... né? E outra, é do hábito, porque esse tipo de coisa, quem vai estar fazendo o ajuste é o luthier, porque o violinista vai levar lá, eu quero o cavalete alto. Ele vai montar o violino, vai tocar, ele vai sentir que está dando um exemplo. Ele quer um cavalete para ele fazer psicato de mão esquerda. Ele vai fazer o psicato, ele vai sentir que está sobrando, está muito alto. Fala assim, tira mais um pouquinho aqui para mim. Aí o luthier vai tirar um pouquinho ali, ajustou. Tá uma altura legal. Mas aí você tocou num ponto, mas tem muito, mas tem muito violinista aí que não quer nem saber, né? Lógico, bota lá, que não tem. Me dá. Eu tô dizendo nesse sentido. É que o mais certo, um ajuste mais preciso, você vai ter que estar com alguém, um especialista do lado para ajustar exatamente na altura que você quer. Agora, quando não tem, né, o que eu digo é não deixar menos de 2,5 milímetros de distância uma corda. A Mi dá para deixar, porque a Mi é uma corda que não tem o deslocamento da corda, a vibração da corda não é muito, então ela não vai bater, não vai trastejar na corda. Agora a Ré e a Sol é muito fácil dela se deixar muito baixa a corda ali e ela bater no espelho, né, trastejar. E outra coisa que acontece demais, às vezes a pestana do cavalete vai gastando, vai cedendo. Às vezes o violinista usou lá 30 anos uma corda Paganini que serrou a pestana lá, cavou a pestana, e aí a pestana começa a pegar, a corda começa a pegar bem ali na pestana. E outra situação, que esses dias a minha irmã ligou, Ângelo, meu aluno vai tocar a nota Sol aqui, tá vibrando a corda, não sei o que lá. Eu falei assim, viu, ele colocou alguma coisa no espelho para usar a referência, ele colocou fita, Ela foi olhar, nem ela tinha percebido. Ele pegou uma fita isolante e colocou na direção da nota Sol ali. Então o que acontece? A pestana estava muito baixo, a hora que ele fazia o Fá sustenido, a corda descia e relava na fita. Pô, aí você me lembrou a infância, que a gente pegava aquela bicicleta barra circular e colocava as fitinhas pra botar por dentro ali. A fitinha não, eu pegava a garrafa e botava pra fazer barulho na roda, né? Sabe que eu vi uma pessoa colocando o Zé invés de fita, queria colocando falar dessas cola colorida, sabe? Sei. E é porque ela queria sentir, né? Ela queria sentir. Ela acabou criando um traço. Quando ela chegou na aula, eu falei assim, o que você arrumou com essa marquinha aí? Aí ela falou assim, não, eu coloquei uma cola colorida, olha, ficou bonitinho. Aí ela tocava, o violino fazia... Então, esse detalhe que muitas das vezes não é nem um cavalete, às vezes a pestana está muito baixa. Né? Entendi. Mas eu vou passar um desenho para a gente estar postando lá no Twitter, uma referência, né, com o tipo de cada corda, para você ter um padrão de altura, né, o máximo e o mínimo. Sim. Ó, eu vou aproveitar e vou dizer assim, cavalete tem muita coisa para a gente conversar e histórias, tá? E a gente vai voltar nesse assunto mais para frente sobre ajustes, né, de cavalete em específico, entender cada pedaço do cavalete, trazer dados históricos. Vamos fazer um especial sobre cavaletes e histórias de cavalete, né? Depois dessa do buraco de Thiago aí, né? Sem levar para maldade, né? De deixar o cavalete oco, né? E aí dá... E depois eu vou dar... depois do meu conta teste pra gente aqui, o que deu. No futuro podcast Vou deixar o então a gente vai voltar sobre esse assunto. E aproveitando nesse momento, né? Gente, de novo, acessem o Twitter, twitter.com/blogmeuviolino. Veja lá o que a gente vai estar postando, as dicas do Ângelo, vai tudo aparecer por lá. Vai voltar sobre esse assunto, né, de cavalete mais em específico, mais detalhado, para a gente poder falar da história, poder falar um pouquinho da física do cavalete. A gente ainda vai discutir isso daí porque a gente tem 2 grandes mestres na sala, que inclusive eles prometeram que vão terminar tocando hoje, né? Prometeram, assim, Thiago, né? Ele vai tocar um pouquinho sobre uma trilha que ele está preparando específico para o nosso podcast e você vai escutar um pedacinho dela hoje.
e quem sabe no próximo ele toca ela inteira. Galera, estamos chegando a mais um final de um podcast, tá? Eu sei que a gente vai voltar sobre esse assunto para falar de cavalete, porque é um assunto, se a gente for entrar em detalhes físicos, em detalhe de desenho, e etc, e histórias. Diga, Ângelo, ele tá com o dedinho apontado aqui para cima. Não é só o cavalete, né, Iva? É que tem todo um conjunto ali. Sim, claro. É a alma, né? Então a gente vai estar voltando a falar sobre o assunto, falando mais nessa parte acústica no geral. Claro. Porque não é o cavalete, alma, corda e distância do cavalete e da pestana, porque tem tudo isso aí. Sim. O porquê que tem aquela fissura no F do violino, aquela abertura, não é só estética, ali é o posicionamento. Inclusive tem um estudo feito de uma universidade só sobre os sons que, ao longo da história, né, porque isso foi mudando, esse F, né, uma época era um C, uma época era só um furo redondo, etc. Eles têm uma história mostrando, né, um estudo, na verdade, científico feito pela universidade, e eu vou procurar isso corretamente para depois a gente postar quando a gente falar sobre esse assunto. Mas a gente vai voltar a falar sobre esses assuntos, ajuste, cavalete, etc. Mas aproveitando que o nosso podcast está chegando ao final, Thiago prometeu, né, durante o nosso podcast que ia tocar alguma coisa. Então ele vai tocar alguma coisa aí no final, a gente vai colocar, vai soltar. E o legal é que você vai perceber que essa captação desse áudio, ele está usando uma coisa que me prometeram desde 2022, que ainda não chegou, né? Um captador na minha mão. Ele está usando, né? Ele está usando o captador. Tá bem testado, hein, Ivo? Tá bem testado. Olha, ele já participou, só não participou de carnaval, mas o resto... Então ele está usando um MV elétrico, né? Thiago está usando nessa captação. Já toquei com até de badágua. Justamente, tá vendo? Vai chegar. O meu vai chegar. Então o Thiago, ele está usando um captador MV elétrico, e se você procura um captador de qualidade, que não vai quebrar em 2 tempos, né? E você quer um captador que tenha um desenho diferente, que tenha um cuidado diferente, ele é feito com carinho, dedicação, único. Eu costumo dizer que os captadores são únicos, mesmo ele tendo os formatos iguais, mas eles são feitos com madeiras, então ele vai ter uma construção feita para você. Então o Thiago está usando não é? E ele vai usar nesse áudio que a gente vai mostrar no final do podcast, vai terminar o podcast tocando essa música, que foi justamente usando um captador do Ângelo para captar isso, né? Thiago, diga. Thiago não, né? É o AC1 ou AC4? É o AC4. Pronto, ele tá usando o AC4, né? Melhor nesse final do podcast. Então ele vai tocar essa música, né, que ele gravou com esse captador AC4. E aí você já pode avaliar alguma coisa e procurar um pouquinho. Então, se você está procurando um professor na sua cidade e às vezes não tem, né, principalmente em cidades que são bem distantes, às vezes, da capital, ou de algum centro musical, às vezes você não encontra um professor de violino. Então, se você não tem professor, quer aprender, está escutando esse canal, ou começou vendo alguns vídeos na internet, comprou um violino e está tentando tocar só, né, ou quer se aprofundar em música popular, principalmente, em improviso, procura o canal do Thiago Rosa no YouTube, né, ou também Thiago Rosa, violinista, lá no Instagram. Ele tem dicas lá sempre que ele está postando, stories, que ele fala da vida dele, que ele fala do que ele está fazendo agora, você quer seguir ele, saber onde ele está tocando, ele posta vídeos tocando, etc. E você quer ter um professor e se aprofundar nesse tema, procure Thiago Rosa, que ele tem um curso muito bacana voltado a essa área. E se você quer um violino acústico, elétrico, captadores, ou fazer ajustes no seu violino, pode procurar o Ângelo. Comigo, você só vai procurar sobre informações sobre reviews de acessórios que eu faço no blog Meu Violino, tanto no Instagram quanto na internet. Ou se você quiser procurar, né, a nossa loja que nós lançamos recentemente, que é uma loja de representação com custo e benefício, pode procurar lá meuviolino.store. Nós temos lá uma corda bem interessante para você que quer sair de uma corda muito iniciante e ter uma corda com a qualidade melhor, que tem um timbre muito parecido com a Thomas Chick dominante. Tá? Então a gente vai terminar esse podcast e a gente vai dar uma boa noite a todo mundo aqui, um bom dia, uma boa tarde. E o Ângelo... Diga, Ângelo. O Thiago, ele tem também um duo, né, Thiago? Com o Bruno, não é? Com isso é muito bem lembrado. Fala um pouquinho disso aí. Ele faz apresentações também, dependendo
a pessoa quer levar, uma empresa quer levar, uma instituição quer levar o grupo lá para apresentar. Conta aí, Thiago. Esse duo, a gente pode até trazer o Bruno aqui em algum podcast mais pra frente para falar sobre esse negócio da música popular no cello. Mas a ideia do duo que a gente montou é valorizar um pouco a área de cordas na música popular. Então, por quê? Porque a gente sempre associa violino e cello com um quarteto de cordas, música erudita. E a gente quer quebrar um pouquinho isso. Então, a gente inclusive tem um canal de um casal americano, né? Que faz cello e piano, né? É quase um duo, né? Só que nesse caso é violino e cello, né? Exatamente, violino e cello, o que é mais legal porque, assim, não que seja mais legal que violino e piano, mas é mais diferente. Eu vou contar o Thiago, então ele tá prometendo, né, Ângelo, trazer um convidado, hein? Tá prometendo trazer um convidado. Então, em breve, a gente vai ter um convidado aqui na nossa sala, hein? Fiquem ligados. Diga, Thiago. Eu tô dizendo que é diferente, por quê? Porque geralmente a gente associa o violino ou o cello, que são instrumentos melódicos, a um instrumento harmônico. Então, você vê duos, é muito comum ver duos de violino e piano, violino e violão, violino com quarteto de cordas, onde você pode fazer harmonia. Agora, violino e cello, só os dois, que são instrumentos melódicos em si, é mais difícil você ver e o arranjo tem que ser trabalhado de forma diferente. Então, o que a gente usa no nosso show? A gente faz um repertório de jazz, de música popular brasileira, de samba, bossa, choro e etc, né? E aí a gente usa alguns efeitos. Eu faço jabá total aqui para MV elétrico, porque a gente usa os captadores tanto para o violino quanto para o cello, né, nos nossos instrumentos, né? A gente usa o captador da MV elétrico. E aí a gente usa isso em pedais de looping, por exemplo, e a gente começa a compor. Então, esse áudio que a gente vai deixar aqui no final, parece que tem muita gente tocando, mas é só violino. Então ele começa um pouco tranquilo, né? Começa mais tranquilo, tocando um pizzicato, e eu vou somando as camadas num looping. Isso tudo tocando sozinho, então e basicamente em cima de improvisação, o áudio praticamente todo. Então é um trabalho que a gente está desenvolvendo de aproximar a música popular, o violino popular, o cello popular das pessoas, para elas entenderem direito como é que funciona isso, porque é uma novidade, né? Poxa, legal. Junto com equipamentos, né, também, né, Thiago? Essa ferramenta aí paralela, né? Que é os pedais, né? A gente usa pedais além do pedal de looping, pedal equalizador, com pedais com alguns efeitos. Vai dar pra ter uma noção disso no áudio que a gente vai deixar agora no final. Pô, legal. E o Thiago acabou lançando um tema aí que a gente vai jogar lá pra frente. Não tô dizendo que é o próximo, tá? Mas a gente vai falar sobre os equipamentos, né? Para eventos, né? O que a gente deve se preocupar? Qual é o mínimo? Qual é o máximo? O que que dá pra fazer com isso é legal. Pouco dinheiro, com muito dinheiro? É porque às vezes tem gente que faz evento e não tem condição de comprar um pedal bacana, ou às vezes não tem condição de ter uma caixa legal. O que é que dá para improvisar e não perder qualidade? O que é que a gente pode tomar cuidado? Isso é um tema legal. Então, fiquem ligados que aqui, ó, podem mandando os temas. Eu vou aproveitar que o Thiago ainda vai terminar de falar sobre isso e o Ângelo vai dar o boa noite final e aí o Thiago começa a tocar. O nosso próximo podcast, a gente vai falar de um assunto bem polêmico. O pessoal está aqui me olhando, eles nem sabem o que é. Mas eu já vou largar a bomba aqui na sala. Só aprontando. Ó, vamos largar a bomba aqui na sala. Violino de oficina chinesa presta? Ou é conto do vigário? A galera, às vezes, a cara tá dando risada, porque às vezes o cara diz, oficina chinesa, aí o cara acha, não, violino de oficina chinesa é feito por estudantes, e o cara nem entende o que é o raciocínio de uma oficina, né? Entendeu? E a gente vai falar sobre... Não precisa... Não, você vai falar... Eu fiquei esperando, ele falou oficina, que ele falou, você vai falar brasileira. Falou pra China. Não, ele vai começar na China e termina na brasileira. É um bom tema, é um bom tema. É um bom tema, então a gente vai falar porque às vezes a galera confunde um pouco e às vezes tem muita gente entrando no conto do vigário e às vezes tem gente vendendo aqui no Brasil e sendo que vem de lá, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso daí, tá? Mas já que o Thiago prometeu trazer esse convidado, a gente não sabe quando ele vai trazer. Mas em breve a gente vai ter esse convidado aí para a gente ter um podcast aqui com um convidado falando sobre esse duo. É bom que ele fala do cello um pouco, né? A gente vai ter ouvintes do cello também, não só de violino aqui. A gente vai falar em geral sobre os instrumentos de cordas,
né? Então a gente um dia aí pode estar falando de contrabaixo. De arco, né? Instrumento de corda de arco. Justamente, de arco. Obrigado, né? É bom a gente ter um luthier na sala, né? O cara vai corrigindo a gente. Daqui a pouco ele vai falar do raspilho, do buragodó. Do raspilho. Como é o nome daquele negócio que ele falou no podcast hoje? Da simbiose? Do raspilho. É isso aí. Rapaz, esse podcast é para ser descontraído. Então, galera, se você já está escutando a gente nesse terceiro episódio, né, que a gente vem falando aqui sobre cavalete, e existem amigos seus na sua... Indique, vá falando, vá escutando, vá ativando as notificações, procure a gente, porque aqui é para ser um canal extremamente descontraído. Não é para a gente estar falando desses temas que às vezes são polêmicos, são engraçados. Aí, hoje, história de um cavalete oco. Quem é? Imagina aí, Angela, a gente, ó, essa... Eu não esperava. Essa Leandro e Angela esperava. O Thiago acho que ficou a semana toda. O que é que eu vou falar? Quando ele for falar de cavalete, que história eu vou falar? O cara tem história, viu? Essa daí vai ficar na história. Mas vou falar pra você, eu perguntei pro Thiago, porque todo violinista, ele tem uma presepada que ele aprontou no violino. E a maioria das vezes é com o cavalete. Rapaz, uma vez a gente estava na sala, só pra você ter noção, o cara foi limpar as cordas com o bobril. Nossa. O cara, poxa, ele comprou a Tomachique dominante, pagou caro, que comprou no Brasil. E ele disse assim, rapaz, minha lá arrebentou. Porque eu comecei a limpar com o bobril a minha, daqui a pouco eu fui pra lá e ela começou a desfiar inteira. E ele deve ter achado isso no YouTube. Rapaz, diga aí. Então a gente tem história aqui pra contar. Então, galera, a gente vai chegando ao final de mais um podcast. E eu sei que eu já falei isso umas 5 vezes aqui, mas se a gente for deixar, a gente vai conversar um bocado. E a gente vai terminar esse podcast escutando, né, essa grande performance do nosso violinista aqui do grupo popular erudito, né, Thiago Rosa. E você aí vai poder escutar, lembrando que foi gravado com o MV elétrico AC4, tá? Numa apresentação ao vivo, hein? Ao vivo. Então, a gente vai terminar esse podcast escutando isso. Então, Ângelo, você quer dizer mais alguma coisa aí para os nossos ouvintes ou só? Boa noite, galera. E até a próxima. Boa noite, galera. E apreciem aí o nosso grande violinista, o Thiago Rosa. O menino manda bem, improvisa bem. Olha, eu tiro o chapéu para esse. Eu tô tentando improvisar um brilha-brilha estrelinha para ver se sai alguma coisa. Entendeu? Então, vamos que vamos. Vamos ouvi-los. Né, e vamos terminar esse podcast escutando o Thiago. Então, boa noite, né, a todos que nos escutaram até agora. E fiquem ligados. Este é um canal... feito para você que procurava um podcast falando sobre violino e ainda não tinha encontrado. Esse é um projeto único, né? Reunimos 3 pessoas em 3 estados diferentes. Thiago Rosa, né? Dê boa noite aí, Thiago, pra galera. Boa noite, galera. Eu vou terminar tocando. Ele vai terminar tocando, né? Eu só escutando. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Grande abraço para vocês e eu espero que vocês acompanhem a gente nos próximos podcasts também e indique para os amigos, né? Pelo menos eu tô gostando muito de participar, então eu espero que vocês estejam gostando também. Grande abraço para todo mundo. É isso aí. E aí, Ângela, dê boa noite, pessoal. Eu sei que você... Ângela, você escutar na sala e fala ô, Ivo, ô. Se eu deixar de falar, velho, você fala sozinho, de quarto inteiro. Rapaz, eu vou fazer... eu vou prometer aqui pra vocês, eu vou reescutar os podcasts e vou fazer o cronometragem pra ver quem é que fala mais. Não. Com certeza você ganha. Então, boa noite, né? Dê boa noite, pessoal. Boa noite. Agradecemos aí a participação de vocês, tá ouvindo o podcast, ter aguentado o Ivo aí, ter aguentado o Thiago. Meus pêsames aí, brincadeira, mas agradeço aí e conte com a gente, participe aí com a gente, deixe comentários, deixe tudo que você quiser deixar aí e até a próxima. Até a próxima e a gente termina esse podcast, né, escutando o Thiago Rosa, mas antes de mais nada, acesse twitter.com/blog Meu Violino e interaja com a gente. Uma boa noite a todos. Chegou ao fim mais um podcast feito especialmente para você que gosta de boa música e gosta de informação. Nosso podcast é fazer com que você pense e você conheça principalmente o seu
instrumento trazendo equilíbrio para ele. E a gente termina esse podcast escutando Tiago Rosa. Boa noite a todos.